Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos alunos. Sejam bem-vindos ao revisando da aula 4, né? Eu sou o professor Wesley. Vamos dar continuidade. A aula 4 vocês devem ter observado no material a temática girando em torno da atividade da avaliação quanto à viabilidade econômica dos tipos de investimentos, tá? Bom, no primeiro slide eu acredito que vocês devam ter lido uma citação bem interessante e eu venho reforçar ela porque ela acaba agregando muito conhecimento em cima dessa temática aborda. Vocês devem ter observado que ela diz o seguinte: avaliar a viabilidade econômica e financeira de um investimento é nada mais, nada menos do que reunir argumentos, né, e informações para construir os fluxos de caixa, né, ou seja, a ferramenta que a gente utiliza aí para mensurar a entrada e saída de valores em relação a um projeto inicial, um investimento inicial. Esses fluxos de caixa esperados, né, em cada um dos períodos de vida existente do investimento e aplicar, né, ou seja, aplicar técnicas que venham permitir evidenciar se as futuras entradas de caixa elas vão compensar a realização daquele investimento. Então é uma ferramenta que vai prospectar, demonstrar dados nas quais vocês vão analisar se há possibilidade ou não de investir ou de expandir, né? Como eu falei na revisão da aula 3, o investimento ele pode ter duas percepções, né? O de iniciar uma atividade ou de expandir uma atividade na qual ela já existe como sendo investimento inicial a partir do momento que sofre aquelas variações. Mas veja bem, algumas dessas ferramentas, o material destaca a taxa média de retorno, né? Algumas características dessa taxa média, ela nada mais nada menos utiliza os lucros gerados e não os fluxos de caixa, tá? Uma outra característica é aproximar a avaliação do retorno de um investimento de forma bem isolada, né? E também ela acaba dividindo, o que na aplicação da fórmula nada mais do que dividir o lucro líquido médio pelo investimento médio, né? O cálculo ele passa a ser bem simples, né? Vocês visualizem a fórmula e a partir do momento que vocês estão com acesso a essas informações, vocês conseguem aplicar de forma bem direta. Mas eu quero destacar duas observações aqui em relação ao material de vocês, né? Vocês devem ter visualizado dentro do material que o lucro líquido, o que é o lucro líquido, né? Ele nada mais é do que obtido através de uma média aritmética simples dos lucros líquidos obtidos em um determinado período, uma determinada escala de período, né? Ou seja, durante sua vida útil. E uma outra observação é a chamada variável N. Essa variável N é justamente a quantificação dos períodos na qual a gente está trabalhando aquele ciclo que nós queremos avaliar, né? Ou seja, o N da equação, lá da fórmula, ela representa a quantidade de períodos considerados na geração dos lucros, tá? E aí vocês devem ter visto também uma condição de virtudes e críticas em cima da taxa média de retorno. Algumas virtudes ou vantagens, assim vocês podem considerar, é que ele é simples, ou seja, ele apresenta simplicidade de modo a permitir uma visão preliminar do projeto. E também ele tem uma grande aproximação do cálculo do retorno sobre o investimento da empresa, né, que vocês devem ter visto em outras disciplinas com o chamado ROI, né, o retorno sobre o investimento. E uma das críticas que vocês viram no material é que ele baseia-se em dados contábeis e não nos fluxos de caixa, como nós já falamos no começo dessa revisão. E também ele não vai considerar a relação do valor do dinheiro no tempo, né? Vocês já têm o conhecimento de que o valor do dinheiro no tempo ele pode sofrer variações justamente pela relação temporal, né? Uma moeda equivalente a hoje pode ser que o valor referente a ela posteriormente no futuro não seja o mesmo valor. Então, vocês viram esses conteúdos aí de forma bem resumida, né, em relação aqui no Revisando. No material, solicito que vocês explorem o livro e a biblioteca virtual com mais ênfase para que se possa obter um conhecimento, um ganho maior em cima disso. Muito obrigado e parabéns aos senhores que chegaram até agora.